Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Clube do Livro. É um prazer gigantesco ter vocês aqui comigo. Vamos se preparando para a gente começar nosso Clube do Livro. Deixa eu organizar aqui. Show de bola. Vamos nessa. Hoje é um livro muito especial que eu vou usar aqui para a gente fazer a nossa live. Lembrando sempre, né, que nosso Clube do Livro acontece às quintas-feiras, exatamente neste horário, às 6h06, 6h06, 6h08, agora são 6h09. E todas as quintas-feiras eu vou trazer um livro aqui, o qual eu já li, ou às vezes eu estou lendo ele de novo, e a partir desse livro eu trago um grande aprendizado, um grande insight, uma grande ideia para você colocar, para você praticar na sua vida. Tem uma pessoa muito especial que sempre me acompanha, várias pessoas muito especiais que sempre me acompanham. Vamos começar então o nosso Clube do Livro, bem objetivo, bem direto. Deixa eu só fazer um parênteses antes, fazer um pedido de paciência, caso aconteça. Como vocês sabem, a gente está mudando de apartamento, então talvez a internet oscile, beleza? Esse horário é um horário que o pessoal usa pouco a internet aqui no prédio, então talvez não aconteça, mas eu já quero deixar avisado para prevenir vocês. Show de bola, vamos nessa então. Hoje o livro que eu separei aqui, galera, para falar é esse bichão aqui, ó. Rick Chester. Quem tá online, escreve para mim no comentário se já leu esse livro aqui, do Rick Chester. Pega a visão. Esse é o nome do livro. Verás que o filho teu não foge à luta. E aqui é a segunda vez que eu tô lendo esse livro. Eu tô fazendo um teste. Acho que eu comentei isso com vocês na semana passada. Eu tô fazendo um teste. Qual que é o teste que eu tenho feito? Eu decidi, no começo do mês, ler uma quantidade maior de livros. Ao invés de ler várias páginas por dia, eu desdobrei isso em 30 dias e eu tô lendo incríveis 5 livros ao mesmo tempo. E esse daqui é um deles que eu tô lendo pela segunda vez. É um livro muito bom, muita ideia boa. Vale a pena, eu particularmente recomendo. Vamos direto para o nosso conteúdo então. Como eu costumo dizer, é um conteúdo objetivo, um conteúdo direto, um conteúdo prático. A primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês, galera, eu trouxe 3 grandes insights, 3 grandes ideias daqui do livro do Rick Chester. Verás que um filho teu não foge à luta. A primeira coisa, já logo no início, um capítulo que ele chama de Minhas Raízes. Minhas Raízes. Nesse capítulo Minhas Raízes, ele vai contar um pouco sobre a história dele, ele vai contar um pouco sobre a origem dele. Eu não sei se vocês já ouviram falar da história do Rick Chester. É uma história muito bonita, diga-se de passagem. E nesse início ele conta um pouco das dificuldades, né, que a mãe dele passou no início da vida. E uma coisa que me chamou muita atenção é que a mãe dele teve, se eu não me engano, foi um AVC. E os médicos esqueceram um bisturi na cabeça dela. Eu não sei se ela é viva hoje, eu confesso que eu não pesquisei. Mas imagina, você passa por uma operação e os médicos esquecem um bisturi na sua cabeça. Que loucura, meu. Isso me chamou muita atenção. E aí, pra gente começar, eu vou pegar lá na página 27, Minhas Raízes. Esse é o nome do capítulo. Minhas Raízes, o livro é do Rick Chester. Verás que um filho teu não foge à luta, pega a visão. Lá na página 27, ele começa da seguinte forma, que na minha opinião já é um grande aprendizado. Ele coloca aqui o seguinte, ó. O meu pai não tinha tempo ruim. Ele fala muito do pai dele nesse momento. Não tinha tempo ruim. Para colocar comida na mesa, ele trabalhava duro. No que fosse preciso e sempre estava em casa. Sabia o que dizer para nós. Eu já sabia desde criança que o Senhor Roxo, né, o nome do pai dele, é um cara iluminado. E ele tem muito forte a referência do pai dele. A referência que o pai dele tem para ele. E isso me chamou muita atenção porque às vezes a gente vê crianças ou a gente vê pessoas que não têm como referência os pais. O nosso pai e nossa mãe, eles são basicamente a nossa maior referência no que diz respeito à orientação, no que diz respeito a exemplo, no que diz respeito a direcionamento. Então é o que eu costumo falar. Eu não sei se
aqui tem alguém que já é pai, que já é mãe, mas a gente só aprende verdadeiramente o que é ser pai, o que é ser mãe depois que a gente se torna um, né? Eu, pelo menos, vejo muito isso e eu entendo que a referência dos pais, a referência de um pai ou de uma mãe, ela parte principalmente do exemplo. E eu vejo que o Rick coloca muito isso aqui. Ele deixa isso muito forte, muito claro. E ainda na página 27 ele fala o seguinte, ó. Dá uma olhada. Ele sabia que precisava alimentar os 5 filhos. Ele quem? O pai dele. E uma esposa. Então se preocupava com o básico. E sempre nos dizia que o mundo não era uma nota. Olha essa, pega essa visão, como diz o Rick. Não pode ser assim, meu pai dizia. Em algum momento ele vai pesar o dinheiro. Mas o dinheiro não pode ser o objetivo. O objetivo tem que ser a luta, o caminhar e ser um cidadão do bem, ser um cidadão de caráter, que contribua e que respeite as pessoas. O dinheiro será a consequência desses e outros tantos fatores. Quando eu li isso me chamou muita atenção porque alguns anos atrás eu simplesmente trabalhava em prol do dinheiro, em prol de querer acumular riqueza, em prol de valorizar simplesmente o valor financeiro. E às vezes isso pode acontecer com você. E essa foi uma grande lição que eu tirei desse livro, que o dinheiro, na verdade, ele vai ser o fim. O dinheiro, na verdade, ele vai ser o meio e não o fim. Entende? Aquilo que te faz caminhar, aquilo que te faz entregar a sua energia, aquilo que me faz estar aqui com vocês hoje, não é o dinheiro. É algo muito maior. Obviamente, a consequência vai ser o dinheiro. Não estou dizendo que dinheiro é ruim. O que eu estou dizendo é exatamente o que o pai do Rick diz aqui, né? Não pode ser somente por uma nota. Não pode ser somente por um dinheiro. Tem que ter um fundo de porquê por trás disso. Porque para pensar, galera. Para pensar o que é o dinheiro. O dinheiro nada mais é do que uma cédula ou uma referência eletrônica, na maioria das vezes é uma referência eletrônica que fica no computador ou no celular. E essa referência eletrônica equilibra a nossa sociedade. Consegue entender que ele nada mais é do que uma simples referência que nos baliza, que nos mantém em equilíbrio? Porque para pensar, se não fosse o dinheiro, como nós organizaríamos a economia? Através de escambo, através de troca? Como que a gente ia saber que um mouse vale mais que um post-it, por exemplo? Então, a grande mensagem que ele deixa aqui é exatamente essa. Não é só pelo dinheiro. Não deve ser só pelo dinheiro. Isso na página 27. E eu achei isso muito interessante. E esse período aqui da idade do Rick, ele tinha mais ou menos 8 anos. 8 anos de idade. E conforme eu vou lendo o livro, você vai percebendo que ele passou por várias situações ao longo da vida dele que fizeram com que ele criasse o perfil que ele tem hoje. Vamos seguir. Na página 28, logo em sequência, ele fala assim, ó. Para cada filho dele, né? Acho que são em 3 irmãos. Ele dizia que precisava olhar o irmão mais novo. Ele dizia que o irmão mais velho precisava olhar o irmão mais novo. A preocupação era que estivéssemos sempre preparados para o pior. E nesse caso, o pior era perder a minha mãe de forma precoce. Nessa época, a mãe dele ainda estava mal, como eu comentei com vocês. A mãe dele teve que fazer uma cirurgia logo nos primeiros anos de vida dele, quando ele tinha uns 5 anos. Nesse período, crescia uma sementinha dentro de mim de que eu precisava estar pronto. Eu precisava estar pronto. E eu vou continuar. As necessidades foram fazendo com que cada um de nós nos habituássemos a fazer sempre no limite e sempre fazer de um limão uma limonada. Esse momento me chamou muita atenção. E aqui é uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, uma dica, uma ideia prática que eu, pelo menos, levo para minha vida. E esse trecho me fez complementar. Aqui ele fala assim, ó. Nesse período cresceu uma sementinha em mim de que eu precisava estar sempre pronto.
E ele fala estar pronto para o pior e para o melhor. E existe uma coisa que eu falo sempre isso para o mercado de trabalho. Para o mercado de trabalho. E essa ideia vem sintetizar isso. Existem duas coisas na vida. A primeira, duas coisas dentro da sua carreira, né? Estar pronto versus oportunidade. Estar pronto versus oportunidade. Às vezes a oportunidade aparece e você não está pronto. E aí você se frustra porque você não entrou naquela vaga que você queria. Mas será que você estava pronto mesmo? Será que aquele era o momento? Então, estar pronto versus a oportunidade. E aí é onde entra esse terceiro tópico que o Rick comentou. Estar pronto pro pior. Olha que louco. Estar pronto pro pior, não só pro melhor. Porque, na verdade, na vida, a maior parte das vezes é frustração, é luta, é guerra. Entende? Então, você precisa condicionar o seu músculo mental a entender estar pronto versus oportunidade. Seja uma oportunidade positiva ou uma oportunidade que me frustre. Enfim, o grande aprendizado aqui desse trecho é o momento que ele fala assim, fazer do limão uma limonada. Fazer do limão uma limonada. E aqui eu quero deixar uma reflexão para você. Hoje, quando vem um momento difícil, como você encara isso? Como você representa essa situação externa de forma interna? De que maneira isso serve como um combustível ou serve como um desestímulo para você? Começa a analisar a maneira como você encara as situações atípicas, as situações que te desafiam ao longo do seu dia ou ao longo da sua vida, principalmente ao longo do seu dia, ao longo da rotina. E tem uma parte aqui, ó, que ele deixa bem em amarelo. Ele fala assim, ó, de nada adianta clamar por centenas de mudanças se você mesmo não faz o básico. E qual é o básico? É você estar pronto, é você se preparar, é você entender que não é pelo dinheiro, é pela jornada, é pelo movimento, é pelo caminhar. Entende? O que hoje talvez está sendo sua dificuldade, amanhã não vai ser mais. E aí dali a pouco vai ser um outro desafio. Eu costumo dizer muito isso. Enfim, esse foi para mim um grande aprendizado dessa página 29. E aí seguindo, ele faz uma citação bem interessante aqui na página 30. Isso ainda dentro do capítulo de raízes, tá, galera? De raízes. Página 30 ele fala o seguinte. Uma vez, quando meu pai voltava do trabalho, e o pai dele trabalhava muito viajando. O pai dele fazia muito trabalho de pedreiro. E ele viajava. Uma vez dessas que ele voltava com dinheiro contado para o mês seguinte, meu pai chegou querendo levar toda a família para jantar fora. Não adiantou minha mãe dizer que não precisava, que ela mesmo cozinhara alguma coisa. Meu pai cismou que iríamos todos comer em um restaurante. Seria a primeira vez que isso aconteceria em nossa família. E proporcionar isso para sua mulher e filhos depois de tantos momentos de dificuldades era um sonho de muito tempo. Isso aqui nesse contexto, provavelmente o Rick devia ter uns 8 anos, mais ou menos. E aqui a parte que mais me marcou foi essa. Quando chegamos ao restaurante, todos se sentaram e veio o garçom, todo arrumado, perguntando o que as crianças iam comer. Eu não pensei duas vezes, pedi uma coxa de frango. Até hoje eu lembro o gosto daquela coxa de frango. Ela era macia, cheirosa e eu comia devagar para não esquecer do gosto nunca mais. Era o gosto de ter uma família reunida, o gosto de ter a minha mãe viva ali conosco, o gosto de ter o meu pai de volta de um trabalho. O que mais me marcou nesse momento foi o seguinte: quantas vezes a gente fica simplesmente focado na correria do dia a dia e não valoriza esse ambiente? Quantas vezes você se pega no almoço de família e não valoriza as pessoas que estão presentes ali com você? Não valoriza o mínimo, não troca uma ideia, não conversa de algo mais profundo. Isso me marcou muito. E eu até marquei aqui o seguinte: o ambiente. O ambiente influencia muito.
E principalmente, galera, o ambiente familiar tem um potencial gigantesco de influenciar, seja nos seus resultados, seja nas suas habilidades, ou seja até mesmo nas suas crenças, naquilo que você acredita. Então a família, esse ambiente que ele coloca aqui no livro, para mim esse exemplo é fantástico. Valorize mais, esteja mais presente nos momentos em que você está com as pessoas que você verdadeiramente ama. Essa é a principal mensagem dessa página aqui que ele deixa. E aí, ainda na página 30, ele fala assim, ó: com 8 anos, eu já sabia que não podia andar com pessoas que não tivessem o mesmo objetivo que eu. Ou seja, com 8 anos, ele já conseguiu entender o poder do ambiente. E, de novo, eu vou reforçar, o ambiente possui um poder gigantesco. Gigantesco. Tem uma frase célebre, né, que muitas pessoas falam, que você é a média daquelas 5 pessoas que você mais convive. Por que isso? Porque você começa a observar os comportamentos. E o meio, ele cria uma energia viva. E você começa simplesmente a repetir aquilo que as pessoas fazem. E olha o tamanho do aprendizado que o Rick deixou pra gente aqui. Com 8 anos ele já conseguiu entender isso. Será que hoje você está dentro de um ambiente que tem alavancado você como profissional, como pessoa? Ou será que ele tem te segurado? E se ele está te segurando, se ele está te travando, ao invés de focar só no limão, como que você faz uma limonada disso? De que maneira que você pode agregar? Ou de que maneira que você pode tentar plantar uma sementinha diferente ali para colher um fruto lá na frente? Saca? Essa é a grande ideia e foi o aprendizado que eu tive aqui dessa parte do livro dele, na parte de raízes, onde ele fala sobre o ambiente, sobre a família, sobre estar junto, estar presente. E por fim, galera, aqui na página 32, para a gente fechar essa parte de raízes, eu separei uma estrofe que ele fala o seguinte, ó. Isso aqui é muito interessante. É que na mente acadêmica, profissão é advogado e médico. Não existe, por exemplo, uma formação para servente de pedreiro. Não existe uma formação acadêmica para pedreiro. Ninguém recebe um diploma de curso superior que diz: eu sou pedreiro, eu fiz curso de superior, eu fiz curso de pedreiro. Isso é um erro enorme, porque é uma profissão digna. Por que isso me chamou a atenção? Porque na maioria das vezes a gente julga as pessoas pelo currículo dela, julga pela posição dela e não olha às vezes o resultado que ela tem na vida. Qual é o resultado que você tem na vida, independente da sua profissão? Em resumo, ele coloca e deixa bem claro, porque ser pedreiro é uma profissão digna, pô. E aí eu tenho um exemplo em casa com meu avô, uma profissão digna. A vida inteira dele foi com base nisso e em nenhum momento ele deixou faltar amor, em nenhum momento ele deixou faltar alimento. E às vezes a gente fica aquela coisa, eu preciso fazer isso porque a sociedade quer que eu faça essa faculdade. Ou que... Galera, a principal mensagem é: existem outras possibilidades e sim, você é capaz de transformar essa possibilidade em algo muito valioso para você, em algo verdadeiramente grandioso para você. Existem outras profissões que são dignas também. Não existe profissão digna ou indigna. Existe aquilo que está alinhado com o seu valor, com o seu objetivo de vida e aquilo que vai te levar para onde você quer chegar, né? Para onde você enxerga que você vai contribuir ou você vai servir as pessoas de uma certa forma. Essa é a maneira com a qual eu acredito e a maneira pela qual eu vejo que grandes homens tiveram um crescimento na vida. Essa é a parte de raízes, é o primeiro capítulo do livro aqui do Rick Chester. E eu separei só mais dois tópicos super interessantes, na minha opinião, valem muito a pena. E eu tenho certeza que de tudo que a gente falou aqui, alguma coisa prática você consegue colocar no seu dia. A gente falou de presença, a gente falou de profissão, a gente falou da origem, de valorizar nossas referências, que são nossos pais, nossas mães. Essa foi a primeira parte, raízes. A segunda parte aqui do livro do Rick Chester é o que ele chama aqui
A lei da semeadura. Plante a sua horta e terá a sua colheita. Na página 33, eu separei um trecho aqui que ele diz o seguinte: olha, existe um ser superior a todos nós. Se esse ser definir que seremos milionários em dinheiro, seremos. Se esse ser definir que seremos milionários em saber, seremos da mesma forma. Se esse ser definir que passaremos por provações durante a vida toda, passaremos. Agora, a vida é simplesmente a lei da semeadura. Então, no dia que esse ser definir te devolver o que você fez, ele vai te devolver. Ele vai te devolver. E aí ele continua, ó, o objetivo tem que ser plantar a árvore, o fruto que vier será de acordo com o que você cuidou daquela árvore. Lei da semeadura. Esse é o trecho. E nessa página 33 fica bem claro que existe um ser superior, acredite em você, independente de qualquer tipo de crença ou fé, independente de qualquer tipo de credo, em qualquer tipo de valor que você tem na sua vida em termos de religião. O fato é, quando você planta, você colhe, independente daquilo que você planta. E eu costumo dizer que não existe fracasso, existe resultado. Existe resultado. O resultado que você está tendo hoje é fruto daquilo que você plantou do passado. Consegue entender isso? Consegue parar para analisar e perceber que nossa vida são tempos, são ciclos, são picos e vales, onde em um momento você está colhendo aquilo que você plantou antes e nesse exato momento você está plantando. A pergunta que eu te deixo é: o que você está plantando hoje para colher daqui 5, para colher daqui 10 anos? Ou quiçá para colher até o final do ano? O que você tem plantado hoje? Anota essa e faz essa reflexão. Age no curto prazo para impactar o longo prazo. Tem uma visão de longo prazo justamente para você ter motivo para entrar em ação, mas age no curto prazo para ter resultado no longo prazo. Ainda sobre a lei da semeadura, na página 37, ele fala o seguinte. Página 37. Em casa ninguém queria saber se a carne era macia. O que queríamos era comer carne. E o meu objetivo era comprar carne para a semana toda. A minha meta era voltar para casa com carne e eu fazia isso. Ali eu aprendi o que era bater meta. Só para contextualizar vocês. Nesse momento do livro, o Rick Chester ele faz uma horta na casa dele. E aí ele começa a pegar essas verduras, né? Isso com 8, 9 anos de idade. E ele faz um carrinho de mão. Sabe aqueles carrinhos do tipo supermercado? Faz um carrinho de mão e sai pra rua para vender verdura. Então é isso que ele está querendo dizer aqui, ó. O meu objetivo era sair de casa e comprar carne para a semana toda. Naquele momento eu aprendi o que era bater meta. Segundo tópico. Eu chegava em casa e sentia orgulho de mim mesmo quando eu via que eu tinha carne na mesa. Eu sabia que era útil para alguém nesse mundo. Ali eu aprendi o que era pensar no próximo. Bater meta e pensar no próximo. Bater meta e pensar no próximo. Pensar no próximo, bater meta, galera, não é só no trabalho. É na sua vida como pessoa, é na sua família. Quantos de vocês possuem vamos chamar de meta, um objetivo em conjunto com uma pessoa que você ama? E eu não tô nem falando de parceiro ou parceira. Tô falando talvez de filho, de filha. Tô falando de pais, mães, irmãos, enfim. Quantos de vocês constroem um objetivo em conjunto? Um trabalho junto, em equipe. Equipe para realmente suportar essa massa de pressão que a gente recebe da vida. E aí ele fala um último princípio que, ao meu ver, são princípios fundamentais em qualquer âmbito da nossa vida, não só no trabalho. Ele fala aqui a gente falou de bater meta, a gente falou de pensar no próximo, e aqui ele vai falar de trabalho em equipe. Para fechar a parte da lei da semeadura, ele fala o seguinte, ó: se hoje eu sei o que é a lei da semeadura, depois de plantar e colher, eu também sei que, por muitos momentos em minha vida, não colhi,
mas foi porque não plantei. Na vida podem existir muitas coisas das quais não tenho certeza, mas a lei da semeadura é implacável. Desde criança eu já entendia isso. E hoje, se você for procurar a história, né, do Rick Chester, ele é um cara que dá palestras aí no mundo inteiro, já deu palestras no Japão, em Harvard, enfim. Depois você pesquisa e você vai verdadeiramente entender isso que ele quer dizer aqui. Ele reconheceu que a lei da semeadura ela é de verdade, ela acontece. E eu falar aqui para você da boca para fora, às vezes pode não transmitir a profundidade que isso tem. Mas para analisar na sua vida os seus principais resultados, para analisar na sua vida as suas principais conquistas ou aquilo que você chama de suas principais frustrações. Será tudo sempre fruto da lei da semeadura. Ela nunca falha. Nunca falha. E para a gente concluir, galera, nosso estudo do livro, nosso clube do livro aqui, eu vou lá na página 39 e ele vai falar mais uma vez sobre referências. Vamos lá, página 39, aqui. Ser referência. Ser referência. Você tem sido referência na vida de alguém hoje? Qual é a sua referência? Ou quais são as suas referências? E ele coloca aqui, ó, página 39. Na minha casa eu aprendi que a gente só faz a roda girar quando se é referência para quem vem depois e quando cuida de quem vem antes. Na minha casa eu aprendi que a gente só faz a roda girar, só faz o mecanismo girar quando você é referência para quem vem depois e quando quem vem antes cuida de nós. Entende? Aí ele vai falar que o pai dele explicou um detalhe para ele. Ó. Aí meu pai explicou como ia funcionar essa regra lá em casa. O mais velho era sempre responsável pelos 4 que vinham depois. A minha irmã era responsável pelos 3 que vinham abaixo dela e eu era responsável pelos 2 mais novos. Ali eu aprendi o que era trabalho em equipe, entendeu? Equipe não é só no trabalho, não é só no ambiente profissional. Equipe é em casa. Equipe é você e sua esposa, ou equipe é você e seus filhos, equipe é você e seu irmão, suas irmãs, seu sobrinho, enfim, entende? E essa para mim foi o grande insight que eu tive. E aqui ele fala o seguinte, ó, você precisa ser referência para quem vem depois e isso vai ter que começar em casa. Você precisa ser referência. Ser referência significa ser o quê? Exemplo. Ser referência significa ser exemplo. Não adianta eu ficar aqui falando disso para você e eu não ser um exemplo de consistência, de servir, de contribuição. É aquela velha e famosa frase, a palavra motiva, mas o exemplo ele vai arrastar as pessoas. Se você faz exatamente aquilo que você fala, esquece. Esquece porque, com certeza, as pessoas que estão próximas a você vão começar a se modelar naquele exemplo que você está transmitindo para elas. Então essa é a ideia que ele quer deixar aqui pra gente. Seja referência dentro do seu ambiente familiar. Seja referência para aquelas pessoas que gostam de você, que te amam. E quando ele fala ser referência, galera, não é pegar o fardo do outro e colocar nas suas costas. Não é isso. Não confundam. Ser referência é você ter atitudes e comportamentos que fazem com que você seja um exemplo, seja um modelo a ser seguido por outras pessoas. Vou dar um exemplo para vocês. Jesus Cristo, Deus, maior referência, na minha opinião. E em nenhum momento ele absorve fardo das outras pessoas, mas ele traz ensinamentos por meio de parábolas, por meio de lições. Então a grande mensagem dessa parte aqui do livro, do Rick, qual é? Que tipo de referência você tem sido para aquelas pessoas que você ama? Quais são as referências que estão próximas a você? E aí, para a gente concluir, eu vou lá na página 42
Página 42, para fechar, ele coloca o seguinte: a única coisa que nos preocupava era chegar em casa e saber que a nossa mãe estava bem, que os irmãos estavam bem. Todo dia antes de dormir, eu seguia para o quarto dela, tomava a bênção e olhava meus irmãos e sabia que era o menino mais feliz do mundo. Eu vou ler de novo. Todo dia antes de dormir, eu seguia para o quarto dela, da mãe dele, tomava a bênção, olhava meus irmãos e sabia que era o menino mais feliz do mundo. Mais feliz do mundo. Em resumo, o aprendizado que eu particularmente tirei dessa estrofe e eu quero transmitir para você de forma prática é: o quão bom você consegue se sentir ou quão feliz você consegue se sentir sem que precise de um motivo aparente ou de um motivo material. O quão grato você consegue se sentir ou quão feliz você consegue se sentir pelas simples coisas, pelos simples momentos. E não só isso, mas de que forma você pode usar isso para se tornar uma pessoa verdadeiramente melhor, que contribui, que serve, que não olha simplesmente a nota, o dinheiro. Essa, na minha opinião, é o maior aprendizado que o Rick deixa aqui pra gente nesses 3 primeiros capítulos, né? Então, esse foi o nosso Clube do Livro de hoje. Um prazer gigantesco ter vocês aqui comigo hoje. E ela vai ficar gravada, essa live. Se você tiver a oportunidade, volta alguns trechos que fez sentido para você e reflete. Faz esse trabalho de autoquestionamento, autorreflexão. Muito obrigado por aqueles que estiveram aqui comigo. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu desejo aí uma ótima quinta-feira de trabalho para todos nós. E se eu posso deixar uma mensagem final aqui não adianta você pedir para Deus guiar seus passos se você não está disposto a dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo e contribua. Faça a diferença. Seja a diferença. Um grande beijo aí no coração de todos.